Olá pessoal, boa noite. Aqui Elisa Robson da página do Facebook Jornalista Elisa Robson. Agora 00:02 do dia 25 de abril de 2022. Gente, estou entrando agora tarde da noite porque nós temos uma notícia muito importante, um posicionamento aí das Forças Armadas que reagiram duramente contra uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, na verdade, acusações que este ministro fez contra as Forças Armadas, acusações sem provas, né, e o Ministério da Defesa soltou uma nota agora de noite reagindo severamente. Nós temos aí, nós sempre falamos, né, gente, sobre a questão, a corda vai arrebentar, a situação está ficando difícil, estão forçando, né, uma situação grave, complicada no nosso país, e o que nós acabamos de assistir, né, tanto pelas declarações do próprio ministro e agora pelo posicionamento muito sério aí do Ministério da Defesa, realmente é de ficarmos preocupados com o que está acontecendo no nosso país. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos à notícia e eu vou ler para vocês então a íntegra, né, da nota do Ministério da Defesa que saiu agora à noite, tá? Deste domingo, e vamos destacar alguns pontos que são, assim, preocupantes, né, que nós devemos ficar aí muito atentos acompanhando os próximos passos. Vamos lá. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou neste domingo considerar uma ofensa grave a declaração dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral brasileiro. Vejam só, gente, que grave acusação fez aí o ministro, né, da Suprema Corte. Barroso falou que as Forças Armadas estariam sendo, então, orientadas, ou seja, conduzidas, né, inflamadas, enfim, sendo usadas para atacar o processo eleitoral brasileiro. É uma acusação, gente, muito séria, né? Porque não estão falando apenas sobre alguém que fez algum movimento contra o processo eleitoral, sobre um youtuber, sobre um repórter, um jornalista. Não, eles estão falando que as Forças Armadas estão empenhadas em atacar o que é a nossa democracia. Essa é a acusação de Barroso. Por meio de nota, então, o general Oliveira afirmou ainda que a fala de Barroso é uma ilação ou insinuação e que não há provas de que as Forças Armadas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. O general também classificou a declaração do ministro do Supremo como irresponsável. Assim, gente, na verdade, né, o general usou uma palavra bastante leve, né, irresponsável, que é suficientemente grave. Na verdade, o que o Barroso fez é de uma leviandade, sim, sem tamanho, uma leviandade para um ministro da Suprema Corte dar uma declaração dessa, acusando as Forças Armadas. Gente, fala-se tanto, né, em harmonia dos poderes, em equilíbrio, né, desses poderes, mas a gente vê o STF, os seus representantes, na verdade, sempre cometendo absurdos, né, arbitrariedades, dando declarações que nos deixam espantados, né? E agora Barroso foi de uma leviandade muito grande quando fez essa acusação de que as Forças Armadas estariam, assim, prestes a prejudicar aí o processo eleitoral. Vamos lá. A fala de Barroso aconteceu em um seminário sobre o Brasil promovido pela Universidade Hertie School de Berlim, na Alemanha, em uma participação por teleconferência. Então, ele estava falando ainda para um ambiente internacional. Então, veja a irresponsabilidade do ministro Barroso, né? Falar para o exterior, falar aí para
quem, né, líderes globalistas, para quem que ele estava falando? Ele estava falando para uma universidade da Alemanha, né, e acusando as Forças Armadas, então, de estarem sendo conduzidas, né, a atrapalharem aí o processo eleitoral brasileiro. Bom, o que aconteceu de fato, além dessas declarações e do posicionamento das Forças Armadas? Aconteceu o seguinte, em março, o TSE recebeu sugestões das Forças Armadas para aprimorar o funcionamento das urnas eletrônicas. Então, foi realizado, foi feito um documento, tá, das Forças Armadas que foi encaminhado à Comissão de Transparência das Eleições, formada pelo TSE com representantes de diversas instituições e setores da sociedade. O representante das Forças Armadas na comissão é o general Heber Garcia Portela, comandante da Defesa Cibernética, tá, gente? E foi ele, né, com seus especialistas, naturalmente, sua equipe, quem trabalhou, então, nessas sugestões dadas ao TSE para que houvesse mais o quê? Mais segurança e transparência nessa questão, principalmente aí de urnas eletrônicas, né? Nessa questão toda das nossas eleições. Né, gente? Eu me preocupo muito com isso, porque sou uma cidadã, né, uma eleitora, como você e do outro lado. Me preocupo muito com isso, porque eu sou pré-candidata a deputada federal pelo Distrito Federal. E me preocupo muito com isso, porque eu sou jornalista e quero um máximo de transparência nessas eleições. Exijo um máximo de transparência. Coisas obscuras, métodos obscuros, que são questionáveis, né? Como nós temos visto muitos questionamentos nesse sentido, inclusive das próprias Forças Armadas, que no momento que oferecem sugestões, né, para o TSE, ele está falando de quê? De melhoramento, de aprimoramento desse processo eleitoral. E Barroso fala o quê? Que não, que essas sugestões, na verdade, são outra coisa, elas são ataques ao TSE. Então, gente, muito grave. Eu vou ler, então, exatamente a fala do Barroso neste momento e vou ler, então, a resposta longa, extensa, aí do Ministério da Defesa. Barroso disse o seguinte, abre aspas, e agora, se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidadas para participar do processo estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo? Questionou o ministro. Abre aspas, desde 1996 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. Então, gente, vejam só, mais uma vez, ele faz uma acusação muito séria e que foi levada a séria, né, como deveria ter sido feito, fez de forma muito correta, então, o Ministério da Defesa. Tá? Então, eu vou ler para vocês na íntegra a nota enviada, então, pelo Ministério. Fala o seguinte, abre aspas. Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil, promovido por entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as Forças Armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral, o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação, sem provas, de que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. As Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições.
e calcadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, de interesse de todos. As Forças Armadas, como instituições do Estado brasileiro, desde o seu nascedouro, têm uma história de séculos de dedicação a bem servir à pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Elas se fizeram desde sempre instituições respeitadas pela população. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ela advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil, fecha aspas. Bom, gente, é algo muito sério que o Ministério da Defesa fez agora. Ele fez algo corretíssimo, que foi se posicionar em relação a um representante da nossa Suprema Corte, tá, gente? Então, temos aí uma questão grave, séria, de outro poder, né? Então, se posicionando e atacando, na verdade, o STF atacando, então, as Forças Armadas com ilações, com leviandades, com acusações que não devem ser ignoradas, né? Por quê? Porque nós temos visto muitas críticas em relação à conduta, à imagem do STF, a arbitrariedades que os seus ministros muitas vezes têm tomado. Nós acompanhamos todas as críticas e são críticas não só de porta-vozes, aí jornalistas, políticos, mas da própria população que vem nas redes sociais, do cidadão comum, né? O cidadão comum, o cidadão aí, o trabalhador, que tem essa percepção muito clara do que está sendo feito de injusto, muitas vezes, a partir das decisões do STF. Então, as Forças Armadas lembram, né, que sendo o sistema eleitoral, né, uma questão de soberania e segurança nacional, é de interesse de todos. Então não é só o TSE, não é só um ministro que também é da Suprema Corte, um ministro, né, Barroso, ou quem está ali no comando do Tribunal Superior Eleitoral, que deve acompanhar ou se interessar pelo processo eleitoral. Isso é uma questão de soberania e segurança, como diz aqui a nota do Ministério da Defesa. Portanto, todos têm interesse e têm direito de saber e de se preocupar com essas questões importantes de segurança, de transparência, né? Essas questões que estão nos preocupando. Nós, sociedade, ficamos preocupadas, nos questionamos ainda hoje por que não houve o voto impresso auditável. Qual era o problema de ter um sistema de segurança que realmente fortalecesse e dirimisse as dúvidas de todas as pessoas envolvidas, a começar pelas dúvidas dos próprios eleitores em relação a esse processo. Ou seja, algo que só iria ajudar a toda a sociedade, né, e não atrapalhar. Mas isso foi um ponto, né, que foi aí tratado de forma descartável, né, e foi descartada isso em relação ao que nós queríamos, nós como cidadãos. Agora, nós temos então as Forças Armadas participando desse processo, porque é uma questão de soberania e segurança nacional, participando no sentido de acompanhar, de fazer sugestões, como acabei de compartilhar com vocês, sugestões para a melhoria dessa transparência das eleições. Então, o ministro Barroso, numa conferência internacional para uma instituição estrangeira, acusa as Forças Armadas do nosso país de estarem sendo conduzidas a atrapalharem o processo democrático. Então, é uma acusação sem provas, é uma leviandade
do ministro Barroso, né? É uma leviandade de uma instituição como o TSE, de uma instituição como o STF, que estão aí à frente de tantas questões importantes, né, que representam para nós o destino do nosso país, o nosso destino, né, o destino de nossas vidas como cidadãos. Então, assim, parabéns às Forças Armadas pelo posicionamento quase imediato, né, por essa nota muito clara, né, que mostra assim a legitimidade que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas têm de participarem deste processo eleitoral, de acompanharem, né, sem contar que os especialistas, né, os melhores especialistas nós temos sim nesse âmbito das Forças Armadas, especialistas na área cibernética. Tá, gente? Que é o que nós vimos aqui. Tem um general com sua equipe, especialista da área cibernética, que está acompanhando de perto aí o processo eleitoral. Tá bom, gente? Então, apesar da hora estar avançada, eu não podia deixar de comentar com vocês a importância dessa notícia, sabe? E vamos ver o desenrolar aí daqui para frente. Vamos ver o que, então, nós teríamos aí entre as autoridades supremas do nosso país, que comportamento vamos assistir daqui até as eleições principalmente, né? E obrigada às Forças Armadas por estarem atentas, né, e não deixarem se intimidar por nenhuma autoridade aqui do Brasil que fale qualquer leviandade como essa que nós acabamos de ouvir do ministro Barroso se dirigindo a uma instituição estrangeira. Muito sério isso. Tá bom, gente? Então, obrigada pela audiência de vocês. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe cada um.